Nesse vídeo aqui, Décio, eu vou mostrar para você as top 3 ferramentas gratuitas para você aprender programação em Python. Não invista dinheiro em um curso pago de programação em Python se você ainda não tem clareza se Python é realmente a ferramenta que você tem que aprender. Vejo muitas pessoas começando a fazer investimentos na educação sem nem mesmo saber se a Python é a próxima ferramenta que eles têm que aprender. Como que Python vai ajudar no meu trabalho? Será que Python é a primeira ferramenta que eu tenho que estudar quando eu busco a migração de carreira? Se você não tiver essa clareza, você vai fazer um investimento, você vai olhar para a ferramenta, vai entender que aquela ferramenta não te ajuda naquele momento a crescer profissionalmente, a resolver o seu problema, você vai encostar aquele curso e vai ser mais um curso que você não vai completar. Porque a gente deixa de fazer aquilo que a gente não vê sentido para a gente. Se você não vê sentido de que Python realmente é a ferramenta que você precisa para fazer o seu trabalho melhor e crescer profissionalmente, você vai deixar de lado. Portanto, use essa oportunidade que você tem de acesso à internet para fazer bons cursos gratuitos. Porque o curso gratuito ele não foi feito para você se tornar um sênior na área. Ele foi feito para você fazer um experimento e entender se aquela ferramenta, aquele método, aquela área é para você ou não. Assim você não toma uma decisão precipitada já investindo um dinheiro sem saber se aquela ferramenta é para você. Então, no final, eu vou deixar para você um curso recomendado 100% gratuito para você aprender Python para programação de dados. Então, se você trabalha com análises, se você busca uma migração de carreira para análise de dados, você vai se beneficiar muito com essa recomendação de curso gratuito de Python com foco em programação. E as ferramentas que você vai usar, você vai começar elas pela sequência que eu vou mostrar aqui. A primeira ferramenta que você vai usar, ela se chama Google Colabs, ou Google Colaboratory. É uma ferramenta em nuvem da Google, 100% gratuita, onde você precisa somente de um login do Google, que é gratuito também, para poder acessar. E por que ela é a primeira ferramenta que você tem que começar? Porque ela é uma ferramenta que usa recursos computacionais do Google e não do seu computador. Se você tem um computador fraco ou mais antigo, isso não é impeditivo para você não começar. Basta você usar essa ferramenta que eu estou mostrando aqui. Para acessar ela, você digita no Google, Google Colabs, vai entrar no primeiro link e você vai cair nessa página que você está vendo aqui, que é a página de abertura desse software. E aí aqui você tem todos os componentes de uma ferramenta profissional. Você tem aqui o notebook, você tem a barra de busca, você tem a tabela de conteúdos, você tem aqui as variáveis, você tem o diretório de pastas. Aqui do lado você tem acesso aos notebooks e ele é conectado direto com o Google Drive, que é uma outra ferramenta do Google, para você guardar os códigos aqui. E o mais importante, quando você vem no canto superior direito, você vai ver essas duas barras aqui, que é a quantidade de recurso disponibilizado pela Google para você usar. No meu caso, eu tenho 12 GB e 102 GB. Talvez seja maior para mim, porque eu assino o plano Google Workspace para fazer a gestão da empresa aqui, da comunidade DS, e portanto eu tenha mais acesso. Mas o gratuito já é suficiente para você, talvez seja melhor do que o seu computador pessoal. Então é muito bom você começar por aqui, pelo menos nos primeiros passos, tá? Você pode clicar aqui no arquivo, criar um novo notebook. Esse notebook ele vai ser armazenado dentro do seu Google Drive e aí você consegue acessar toda vez que você precisar fazer algum teste ou recuperar aquele arquivo. E aí você tem acesso então aos notebooks, tá? E o que são notebooks, Meigaro? Notebook, ele é um software que permite você executar as linhas do código independentemente. Então, por exemplo, até antes do notebook, como é que funcionava? Você tinha as linhas de código aqui, como por exemplo, import pandas spd, você tinha import numpy snp, você tinha pd.read csv, underline, né? Underline csv, aí tem um nome aqui e tal, aí você guarda isso nessa linha, nessa variável e faz df.head, por exemplo. É um código que tem 4 linhas de comando. Tradicionalmente, antes do notebook, quando você executa essa linha aqui, ele vai executar a primeira linha, depois a segunda linha, depois a terceira linha, depois a quarta linha. Para você trabalhar com análise de dados, especialmente com ciência de dados, é muito difícil você trabalhar assim, porque a ciência de dados ela já pressupõe que você vai fazer muita experimentação. Por isso o nome ciência na frente de ciência de dados. Você vai ter que seguir o método científico, né? Levantar as hipóteses, coletar os dados, montar os experimentos, analisar esse dado, refutar ou afirmar as hipóteses iniciais. E tudo isso é experimentação. Você vai fazer de um jeito, faz de outro, aí apaga, aí faz de novo, aí tenta
apresenta de outra forma, levanta outra hipótese. Então você precisa ter uma certa flexibilidade para executar esses códigos independentes. Imagina se você tem um arquivo de código que tem 500 linhas. E aí a sua experimentação, os seus gráficos, suas análises, ela está bem no meio, né? Das 500 linhas de código, está lá na linha 300, por exemplo. E aí, para chegar nessa linha 300, você demora 2 horas. Cada alteração que você fizer nessa experimentação sua vai levar 2 horas para você ver se está certo ou não, porque você tem que executar todas as linhas anteriormente até chegar na linha 300. E como eles resolveram isso? Eles criaram um notebook, que é onde você tem a execução dos códigos de maneira independente. Então, por exemplo, eu posso executar essa segunda linha antes dessa primeira. E funciona 100%. Eu não tenho mais necessidade de executar um depois do outro. Com isso eu tenho muito mais flexibilidade. Eu consigo criar, por exemplo, os meus testes, as minhas hipóteses, os meus gráficos, eu consigo mudar os gráficos, eu consigo aumentar os valores, eu consigo fazer análises sem me preocupar em ter que executar todo o script com todas as linhas de código até chegar àquele ponto ali onde eu estou experimentando. Então, o Jupyter Notebook é a sua primeira... o Google Colabs é a sua primeira escolha. É o software que você precisa usar para aprender a programação, porque ele é gratuito, ele não usa recursos do seu computador, você pode começar mesmo se você tiver um computador mais antigo ou com não tanta potência para começar, tá? Porém, depois que você vai evoluindo o teu conhecimento em análise de dados, você vai precisar, obviamente, evoluir também as suas ferramentas, porque em algum momento você vai precisar usar os experimentos que você fez para criar as análises em produção, para produzir mesmo as análises. E quando o script ele vai para produção, ele não pode ter mais experimentação. A experimentação são testes. E dos testes que deram certo, você precisa somente compilar aqueles que deram certo para mudar para esse outro arquivo que vai ser o arquivo que vai produzir efetivamente as análises. Por isso que a gente chama de arquivo de produção. Para isso, você teria muita dificuldade no notebook, no Google Colabs, porque o Google Colabs só oferece o Jupyter Notebook. E é a segunda ferramenta que eu sugiro você usar quando você tiver evoluído os seus estudos, é o Jupyter Lab, que ele é uma evolução muito legal do notebook. No Jupyter Lab, você tem o notebook exatamente como o Google Colabs, porém, você também tem acesso ao terminal, que é uma ferramenta que dá acesso a alguns sistemas direto do seu computador, e você também consegue criar arquivos em Python. Então você clica aqui no mais e clica aqui Python e você vai ter os arquivos aqui em Python. E como eu disse para você, os arquivos em Python, eles executam as linhas sequenciais. Então você nunca vai conseguir dentro desse arquivo, por exemplo, executar a linha 2 antes da 1, porque ele é um arquivo que você vai executar uma linha após a outra. Então, se você tiver alguma experimentação que estiver lá localizado na linha 300, ele vai executar todas as linhas até a 300 para executar a sua experimentação. Então você precisa limpar toda a sua experimentação e deixar só aquilo que funcionou e transferir para esse arquivo aqui, que é um arquivo que vai ser executado linha a linha, começando da 1 até a última, tá? Então o Jupyter Lab, ele fornece as características de um software profissional, que é essa pastinha de organização de diretório. Você tem aqui acesso a algumas abas, você tem também acesso aos arquivos e você tem algumas extensões que são muito boas para Python, tá? Então, algumas extensões para exibir gráficos, para fazer algumas correções, para fazer organizações de código. Então, ela é muito bom para isso, tá? Para o Jupyter Lab. Então, o Jupyter Lab seria essa segunda ferramenta que você vai usar quando você for evoluindo o seu conhecimento. E a terceira ferramenta aqui, a última ferramenta, antes de eu passar para você o curso gratuito desse vídeo, é a ferramenta que eu tenho utilizado hoje em dia também nas minhas análises de dados dos meus trabalhos, que é o VS Code, tá? O VS Code é uma ferramenta... só para lembrar, o Jupyter Lab você encontra, digita no Google Jupyter Lab Download, você vai entrar no site aqui do Jupyter Lab, e aí você consegue instalar o Jupyter Lab no seu computador. Ele é 100% gratuito também, tá? Então você pode instalar o Jupyter Lab aí no seu computador e usar o Jupyter Lab também. A VS Code é a ferramenta que tem mais me encantado ultimamente, porque ela é uma ferramenta com uma possibilidade de customização muito grande.
Quando a gente começa a trabalhar com análise de dados, você vai acabar enfrentando alguns problemas que são problemas de tarefas manuais repetitivas, como escrever sempre o mesmo código, fazer às vezes o código sempre da mesma forma, e você ter alguns ajudantes, algumas extensões que facilitem o teu trabalho manual vai te dar velocidade e produtividade na produção de código. Então o Jupyter, o Visual Studio Code, que é o VS Code, que foi feito pela Microsoft, ele tem esse conceito de você conseguir agregar coisas nele para facilitar o seu desenvolvimento de código ou a sua análise. Então é muito legal isso, porque outros desenvolvedores eles podem criar extensões que são úteis para a maioria das pessoas. Então você deixa a sua ferramenta muito customizado para aquilo que você utiliza. Isso acelera muito o teu trabalho. Então, por exemplo, eu uso aqui o VS Code para escrever códigos. E aí eu tenho algumas extensões aqui, né? Então, por exemplo, essa aqui é a cara do VS Code. Então, aqui é a parte do Explorer, que tem as pastas, você tem a pesquisa, né? Você tem controle de versionamento. Então, se você conhece Git, você vai usar muito para fazer controle dos versionamentos das pastas e dos arquivos que você está trabalhando, que é muito importante quando você trabalha profissionalmente com dados. Você tem aqui o debug, que é o software que está embutido no VS Code para te ajudar a encontrar erros. Quando você escreve alguns códigos e dá algum erro, ele te ajuda a encontrar os erros e ajuda você a resolver esses erros. E o mais interessante do VS Code, que é o que tem tornado ele popular, é a possibilidade de você instalar as extensões. Então você tem extensões aqui que te ajudam em muitas coisas. Por exemplo, a extensão do Python, né, que é a própria linguagem de programação Python. Você tem esse Data Wrangler, que é muito legal, principalmente para análise de dados. Então, você tem aqui os códigos, por exemplo, e você consegue clicar naquele código, ele abre uma tabela separada. Com essa tabela você consegue fazer edições, você consegue fazer gráficos a partir dela, você consegue limitar colunas, você consegue selecionar linhas, você consegue adicionar nova coluna. Então ele é muito bom para você fazer manipulação de dados, para você fazer inserção, deleção de colunas, fazer as análises. Então você tem a possibilidade de ter esse tipo de recurso dentro da sua ferramenta, dentro do seu VS Code. Você tem Docker para quem trabalha, né, com arquivos de Docker, principalmente para fazer deploy, né, ou para publicar arquivos que estão no servidor. Então você empacota isso no seu sistema operacional, né? Tem o Git Lens aqui para você que trabalha com o Git. Então, e você tem um monte de extensões para customizar. Por exemplo, tem a Symbols, que é uma extensão que você usa para customizar os arquivos do seu computador, né? Você tem vários tipos de extensões aqui para você usar. Então, isso é a grande força do VS Code, tá? O meu VS Code aqui, eu customizei ele para ficar muito rápido para fazer principalmente análises. Então eu gosto do fundo branco. Eu não acho que fazer códigos para análise de dados no fundo escuro fica bom, porque quando você criar os gráficos, eles vão ficar com o fundo claro e o gráfico escuro, porque o gráfico escuro é mais complicado para você fazer uma leitura. Talvez você esteja acostumado, mas para a pessoa que você vai mostrar que provavelmente não é uma pessoa de tecnologia, ela vai estranhar o fundo escuro, já que a gente usa livros, né, faz leitura tudo no fundo claro. Então eu acho muito melhor você trabalhar durante as análises no fundo claro. Depois, se você vai fazer, né, com códigos, alguma coisa para produção, aí você passa para o fundo mais escuro, tá? Mas você pode usar isso. Então, por exemplo, você vem aqui, né, você escolhe aqui o Explorer, aí tem esse arquivo que eu estava trabalhando, aí esse arquivo aqui tem o fundo branco, aí tem todas as minhas análises que eu estava fazendo, né, todos os gráficos, estava treinando alguns algoritmos aqui. Enfim, o VS Code é uma excelente ferramenta para você usar ela como o step final da sua evolução. Você começa lá com o Google Colabs, começa aprendendo, depois você vai para o Jupyter Lab ou vai para o VS Code direto e começa a usar as extensões do VS Code para acelerar a tua produção de código, tá? O VS Code é fenomenal, é muito bom, vale muito a pena usar ele, certo? E aí o curso gratuito de Python com foco em análise de dados que eu vou deixar para você é um curso aqui chamado de Python para análise de dados. Esse curso, ele é um curso gratuito da comunidade DS, tá? Onde eu ensino você os primeiros passos na programação em Python, mas com foco em análise. Como Python é uma linguagem de programação e nós emprestamos essa linguagem de programação aos nossos amigos desenvolvedores para analisar dados,
é importante que a gente dê esse foco para a ferramenta, ou seja, a gente use ela para analisar dados, não para criar sistemas. É como se ela fosse uma extensão do Excel, né? Como se o próximo passo do Excel fosse o Python. Então, esse curso é para isso, é para ensinar você a analisar dados com Python. Então, esse curso ele é dividido em 3 ciclos. No primeiro ciclo, eu ensino os fundamentos, tá? Então, mesmo que você nunca tenha programado em Python na vida, você consegue aprender. Eu faço a introdução, explico o problema de negócio que nós vamos resolver ao longo desse curso, explico para você como fazer um planejamento da solução, explico os fundamentos da programação, né? Então, o que é a programação, o que é esse código que a gente escreve, como que o computador entende isso, né? Como que ele funciona, como é que ele executa, como é que ele devolve. Então, eu explico conceitos aqui de compiladores, de interpretadores, explico as ferramentas para você programar em Python. A gente faz um tour pelo Google Colabs, que é a ferramenta que eu uso para ensinar nesse curso aqui. A gente escreve os primeiros códigos em Python, eu explico o que são bibliotecas, né? E a gente começa a responder, então, aquelas perguntas de negócio que nos fizeram lá no começo, que é o início das suas análises de dados aqui. Deixo alguns exercícios, esses exercícios são resolvidos, para você entender como eu fiz e se você fez parecido. Depois, no ciclo 2, a gente evolui um pouco mais o aprendizado. Eu faço novas perguntas de negócio, a gente faz um novo planejamento de solução, eu explico como usar algumas ferramentas da estatística no Python para você fazer análise, para responder as perguntas de negócio, deixo exercícios, explico, tiro algumas dúvidas suas aqui também e deixo a resolução. E no ciclo 3 eu ensino a fazer mapas. Eu crio novas perguntas de negócio para você, mostro como planejar para resolver essas novas perguntas de negócio, explico o conceito de agrupamento, de operações em agrupamento, a gente responde as perguntas de negócio, eu explico um pouco da estrutura do laço for, respondendo as perguntas de negócio novamente, deixo alguns exercícios e construo um mapa em Python para você ver como tudo aquilo funciona. Depois, no final, tem uma prova de certificação para você receber o seu certificado de programação em Python para análise de dados. Vou deixar o link na descrição desse vídeo para você começar hoje mesmo a dar o seu próximo passo na carreira, se você entender que ele é Python. E a melhor forma de entender se Python é o seu próximo passo na carreira é você fazer um curso de Python para análise de dados gratuitamente, como esse que está aqui.